Amigos do canal Tempo de Oração, mais uma mensagem forte para você, muito interessante. Nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Será que essa guerra que está acontecendo em Israel não é mais um sinal da vinda do Senhor Jesus? Então nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa mensagem. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse, quem não é inscrito, principalmente você que já participou de alguns vídeos, de algumas orações comigo, e você já não tem mais dúvidas em se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para que você receba a notificação do YouTube e sempre quando eu colocar um vídeo, uma mensagem, uma oração, então você vai receber a notificação no seu aparelho. Então eu gostaria que você participasse até o fim dessa mensagem. E se você gostou, então você dá um like. Se você não gostou, fica à vontade, não é verdade? Mas eu gostaria que você entendesse o porquê de todas essas coisas que estão acontecendo ultimamente. Então tudo começa com esse versículo. Deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ler aqui junto com vocês, que é Gênesis capítulo 3, no versículo 15, que diz bem assim, olha: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou repetir, ele está falando com a serpente, né? Ele está falando com a serpente, porque no versículo 14, a gente vê que diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Então ele está falando com a serpente. Aí diz: porém inimizade entre ti e a mulher, quer dizer, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quer dizer, quem é o descendente da mulher, né? Essa mulher, quem seria essa mulher? A gente sabe de que aqui, amigos, está se referindo justamente a Eva quando pecou, e está se referindo à serpente. Só que é a partir daqui desse versículo que a gente pode entender de que Deus, ele realiza a primeira profecia, que é o próprio Deus que está profetizando e dizendo o que vai acontecer no futuro. Então, voltando aqui, no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, entre o seu descendente, este ferirá o calcanhar, este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, amigos, pense nessa primeira profecia aqui, que o próprio Deus faz. Vamos pensar assim, tá aqui esse lápis. Se você nessa direção aqui, você olhar para o infinito do céu, o infinito, de noite, que aí você vê aquela luzinha bem pequenininha. Então, vamos na nossa imaginação imaginar que essa luzinha pequenininha seja essa profecia. Essa profecia que o Senhor realiza no momento em que Ele está falando com a serpente, a antiga serpente, falando diretamente com o diabo. Então, o que acontece? Daqui em diante já é profetizado um descendente, que esse descendente tem que restaurar Israel. Nessa época não existia Israel. Israel só vai existir a partir de Jacó, que é neto de Abraão. Então, durante toda essa era da criação, quando Adão e Eva
são expulsos do Jardim do Éden. Aí você vê aí o tempo, a era antediluviana, até Noé. De Noé você vê a era até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até Davi e de Davi até Cristo. E durante todas essas eras, nós tivemos várias profecias. Os profetas profetizaram. O próprio Moisés citou também sobre esse Cristo, esse Messias que viria restaurar Israel. Quer dizer, Davi também falou sobre esse descendente do seu trono que seria eterno. Então, até Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, a gente sabe de que esse povo ele foi dividido, esse povo foi disperso a partir do ano 70, a partir da entrada de Tito, quando ele destrói Jerusalém. Então, o que acontece? A partir do ano 70, com o povo judeu sendo disperso, então essa cidade, Jerusalém, esse estado de Israel, ele foi destruído. Então ficou inexistente. E sabe quantos anos que ficou, que voltou a ser estado aí a partir de 1948, no dia 14 de março de 1948. Então, se você fizer uma continha assim bem básica, né, de 1948 menos 70, então vai dar mais ou menos 1878 anos que Israel ficou inexistente. A partir de 1948, quando começa esse tratado, esse documento que foi assinado para voltar ao Estado de Israel, que, diga-se de passagem, esse Estado de Israel já era uma profecia de Isaías, né? Já é uma profecia de Isaías, de que o povo voltaria. E interessante que voltaria como se fosse nas asas de grandes águias. E quem são essas grandes águias nos tempos de hoje? Os aviões. Como os judeus voltaram, já existia um certo povo ali naquela parte geográfica de Israel. Sim, já existia, mas ainda não era um estado independente, não era uma nação, ainda eram moradores ali, mas não eram nações, né? Nação, não fazia parte das nações. Então o que acontece? Quando esse tratado é assinado, esse documento é assinado, já é assinado em meio à guerra, porque já estava tendo um conflito dos palestinos contra os judeus em 1947. Quando foi em 1948, foi o tratado oficialmente, foi oficialmente determinado que seria uma nação. E agora, dentro desse mesmo mês, a gente pode ver aí a guerra, a primeira guerra, 1948, dentro desse mês de maio, os palestinos contra os judeus. Aí você me pergunta assim, mas pastor, por que essa briga? Como que tudo isso começou? Isso começou lá atrás, quando Sara, ela pega a sua escrava Agar e ela dá para Abraão ter um filho, ter um herdeiro, e nasceu Ismael. Então todos os descendentes de Ismael são árabes, são palestinos árabes, palestinos. E depois nasce Isaac, que é o filho da promessa. E quando nasce Isaac, vem Isaac, filho de Abraão com Sara, vem Jacó, certo? Que é o neto de Abraão, e de Jacó ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E surge essa nação israelita, esse povo de Israel. E aí essas guerras vêm, há muitos anos, porque o motivo dessas guerras é justamente por causa da terra. Todo mundo querendo essa terra de Israel, querendo Jerusalém. Os palestinos querem Jerusalém.
Os judeus não entregam Jerusalém. E assim, essas guerras estão vindo de muitos anos. Só que eu gostaria de falar para você justamente dessas guerras que são cumprimentos das profecias da vinda do Messias. Então, o que acontece? Os palestinos, eles se acham no direito. Os árabes se acham no direito dessa terra. E os judeus não querem entregar e não vão entregar. Só que existem essas profecias da vinda do Messias. Por exemplo, uma das profecias que eu tenho como ponto central de todas essas profecias é justamente essa nação quando volta a ser nação. Quando Israel volta para ser nação em 1948. Então essa profecia se cumpriu que não poderia Jesus voltar, o Messias voltar, enquanto isso não acontecesse. Isso fora aquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus 24. Vamos dar uma lidazinha aqui em Mateus 24. Então, aqui em Mateus, capítulo 24, principalmente no versículo 3, olha a pergunta que os apóstolos fazem para o Senhor Jesus. Ele diz, aí diz assim, no versículo 3, 24, versículo 3: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe perguntaram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha, dize-nos, quando sucederá? Essa é a pergunta que vale milhões, que vale milhões de dólares, né? Quando que isso vai acontecer? Essa é a pergunta. Mas quando que o Messias vai voltar? Quando que vai ser o final dos tempos? Olha aqui, ele perguntando: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando que isso vai acontecer? O quê? A destruição de Jerusalém, que estava se referindo à destruição do templo, como foi destruído no ano 70, entendeu? Então aqui já foi destruído, porque eles diziam, eles mostravam para o Senhor o templo, e Jesus respondia para eles dizendo assim: não ficarão pedras sobre pedras que não sejam derribados. Então, quando que isso sucederá? Quer dizer que o templo vai ser destruído. E Jesus está dizendo aqui, mostrando, né? Que não fala data, não fala dia, como não sabemos dia nem hora da sua segunda vinda. Então, eles fazem essa pergunta aqui, volta aqui, e quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, meus amigos, o Senhor Jesus não respondeu quando que seria. O Senhor Jesus não falou para os apóstolos, e nem para nós, e ele não fala. O que ele deixou? Sinais. Ele deixou sinais, e você pode entender aqui, quando ele responde, no versículo 4, ele diz bem assim: e ele lhe disse, olha aí, acompanha comigo na tela, e ele lhes disse, respondeu, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Olha o enganador aí, vai ter muito enganador. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Aqui o Senhor Jesus já está também se referindo aos apóstolos, né? Que estavam vivos com ele. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa
do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha aqui, ó, não de todos, mas de quase todos. Olha aqui, será que não já está acontecendo? Mais um sinal, porque guerras e rumores e guerras, pai contra filho, filho contra pai, o nascimento de uma nova nação, Israel, em 1940, tudo isso são os sinais, são as profecias. Então, como no início eu tinha falado para você olhar e ver aquela luzinha pequenininha que tudo começou lá em Gênesis e ela vem chegando, as profecias se cumprindo. É como se essa luz ela fosse, sabe, é a promessa, é a palavra de Deus. E essa luz se aproximando, a vinda de Jesus, cada vez mais próximo. O Senhor Jesus cada vez mais próximo de estar aqui conosco nas nuvens e arrebatando a sua igreja. Para terminar aqui nessa leitura, vamos voltar aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E eu pergunto, todos esses sinais não já estão se cumprindo? O que falta? Qual é o sinal que falta para que se cumpra essa profecia da vinda dele? Gente, Jesus está voltando. E você perguntar assim, mas pastor, qual é a mensagem que o senhor está trazendo? Eu estou procurando mostrar para você, diante de tudo isso, de que essa guerra que está acontecendo agora em Jerusalém é mais uma guerra de tantas guerras que já teve, é mais um sinal da vinda de Jesus. Sendo que essas guerras que estão acontecendo em Israel, principalmente nos tempos de hoje, olha quantos que já foram mortos, tanto do lado dos palestinos como dos judeus. Isso aí, pessoal, é justamente a preparação para o anticristo, a preparação para o homem do pecado, para acontecer se cumprindo esse enganador que vai vir para enganar muita gente. Então esse cenário que está sendo montado, justamente preparando a vinda do Messias. E o que acontece? Jesus, ele vem pela segunda vez para estabelecer o reino, que ele veio a primeira vez e não estabeleceu definitivamente. Agora vai ser definitivamente com essa sua segunda vinda. E tudo isso cumprimento das profecias, desde a primeira profecia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, até os últimos dias, os últimos tempos. Por isso que fiquem atentos aí, os noticiários, os acontecimentos, que cada acontecimento, sabe, assim, de uma forma mundial, geral, como essa peste, essa pandemia em toda a terra, essa mortandade de gente que está tendo. Então fique atento aos sinais, porque o Senhor promete de que nós não vamos saber o dia nem a hora, mas nós vamos saber mais ou menos o tempo da sua vinda. Então a sua igreja, os seus servos que estão acompanhando as Sagradas Escrituras, que estão estudando, esses vão ter mais ou menos o tempo da sua segunda vinda. E como ele diz em João 14, e ele diz bem assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito que irei para o Pai, e outra vez voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Olha que palavras consoladoras, né, para nós que estamos nesse tempo difícil. Amigos, você que assistiu até agora essa mensagem, o Senhor Jesus está falando com você. Eu não sei se você é uma pessoa que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador.
Eu não sei se você está assistindo pela primeira vez, ouvindo a palavra de Deus. Uma coisa eu sei: se apegue às Escrituras, aceite Jesus Cristo, obedeça a sua palavra e crê. Somente crer nele, que ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Ele prometeu vir nos buscar e ele vai vir nos buscar. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu trouxe para todos vocês e em breve a gente vai fazer mais vídeos falando sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria de que você pegasse aí seu aparelho aí, como por exemplo, olha, eu estou aqui com esse aparelho, então é bem simples. Se você está aqui, ó, e você clica justamente no inscrever, onde tem se inscrever, aí tem o joinha, aí tem aqui onde fazer os comentários e você interagisse participando e enviando esse link para alguém da sua família, seus amigos, porque assim o YouTube ele vai entender que você gostou e ele vai impulsionar essa mensagem para que uma multidão de gente possa assistir, ouvindo e ouvir esta mensagem. Deus abençoe a todos e até a próxima.